Seja muito bem-vindo ao Variedade em 5. Dizem que o poder dorme em camas de ouro, mas em certas noites da história, nem todos os reis conseguiram dormir. Existe um tipo de silêncio que só se ouve nos palácios, quando as portas se fecham e o perfume da cerimônia ainda flutua no ar. É o momento em que o luxo se dissolve e sobra apenas o humano, o medo, o desejo e a vergonha. Hoje, você vai conhecer as 5 noites que mudaram destinos imperiais. Noites em que o poder perdeu a pose e a história acordou diferente na manhã seguinte. A primeira começa com uma coroa recém-brilhando no trono russo. Catarina, vinda da Alemanha, chegou jovem, educada e disposta a encantar. A corte via nela a promessa de um novo império. O casamento com Pedro, herdeiro da Rússia, parecia o início de um conto de fadas. Ela aprendeu o idioma, os costumes e o protocolo. Mas o que a esperava naquela noite estava longe de qualquer romantismo. Quando o marido entrou no quarto, o relógio já marcava horas. Ele estava bêbado, tropeçando, e dormiu antes de tocar nela. Na noite seguinte, brincou com seus soldados de brinquedo até o amanhecer. O império via um futuro czar. Ela via um menino incapaz de comandar um exército. As paredes do palácio guardaram por anos o som das pequenas peças batendo no chão. No frio das madrugadas, Catarina aprendeu uma lição cruel. O poder não tem piedade com os ingênuos. As humilhações se acumularam, os olhares da corte pesavam, mas ela suportou tudo. E de cada noite em branco nascia uma decisão silenciosa. Catarina não seria uma esposa abandonada, seria uma soberana. Anos depois, ela tomaria o trono para si, derrubando o marido e reescrevendo a história da Rússia. A rainha que nasceu da solidão se tornaria Catarina a Grande. Tudo começou naquela cama gelada, onde o império descobriu o preço do desprezo. A segunda noite pertence a um rei que jamais suportou o espelho. Henrique de Castela era alto, imponente e doente. Carregava nas mãos o peso da realeza e no corpo o fardo da deformidade. Seus pés e mãos eram grandes demais e seu rosto desproporcional. Desde jovem, evitava os banquetes e preferia a solidão. Quando se casou com Joana de Portugal, a corte celebrou a união como esperança de um herdeiro. Mas dentro do quarto, o rei tremia. O que deveria ser uma noite de amor se transformou em um espetáculo médico. Os conselheiros tentaram esconder, mas os murmúrios corriam pelos corredores. O rei não conseguia consumar o casamento. Médicos foram chamados às pressas, trazendo métodos que pareciam mais alquimia do que ciência. Um tubo de ouro, um silêncio e a madrugada inteira de vergonha. Na manhã seguinte, os nobres cochichavam. O rei Henrique, o impotente. O apelido atravessou o tempo como uma sentença. Aquela noite o destruiu mais do que qualquer inimigo no campo de batalha. Enquanto a Espanha zombava de um rei, a Inglaterra vivia seu próprio desastre. George, o príncipe de Gales, era herdeiro do trono e de uma montanha de dívidas. Viciado em apostas, vinho e mulheres, viu no casamento uma salvação financeira. Aceitou casar-se com sua prima, Carolina de Brunswick. 3 dias antes da cerimônia, finalmente conheceu a noiva. Ela chegou perfumada e sorridente, mas o sorriso durou pouco. O príncipe, embriagado, suava e tremia. Ela o achou repulsivo. Ele a achou vulgar. Ainda assim, o casamento aconteceu sob o olhar frio da corte. Naquela noite, Carolina esperou na cama, enquanto o marido bebia diante da lareira. O fogo ardia, mas a distância entre eles era gelada. O príncipe cambaleava, murmurando ofensas, e adormeceu na poltrona. No dia seguinte, o rei declarou que jamais dividiria o leito com a esposa. Mesmo assim, o dever real se impôs por uma única noite. Dessa breve e amarga união, nasceu uma filha, Charlotte Augusta.
Depois disso, George manteve sua palavra. Nunca mais tocou em mulher alguma. Os jornais da época o chamaram de o príncipe que odiava o amor. Naquela noite, a monarquia britânica aprendeu que um casamento pode salvar um trono, mas destruir uma alma. A quarta história se passa mais perto de nós, e talvez seja a mais simbólica. Dom João, ainda príncipe, foi obrigado a se casar com uma criança espanhola chamada Carlota Joaquina. Ele tinha 18 anos, ela 10. A união era uma jogada política entre Portugal e Espanha. O palácio inteiro assistiu à cerimônia dourada, sem imaginar o desastre que viria. Quando a noite chegou, Dom João esperava nervoso no quarto. A pequena Carlota, assustada e rebelde, entrou chorando. Ao perceber a aproximação do marido, reagiu com desespero. Mordeu-lhe a orelha e o atingiu com um castiçal de prata. O príncipe, ensanguentado e humilhado, foi encontrado pelos criados. Carlota se trancou em outro quarto e jurou que jamais dividiria a cama com ele até completar 14 anos. E assim foi. O casamento começou em medo e terminou em ódio. Anos mais tarde, Carlota se tornaria uma das figuras mais temidas da corte. Ambiciosa, inteligente e impiedosa, usaria o casamento como escudo para influenciar a política. Dom João aprendeu que o poder podia ser tão violento quanto o amor. Aquela noite marcou o início de uma aliança que moldaria o destino do Brasil. Mas nenhuma dessas histórias se compara à última. Fernando, o rei da Espanha, casou-se com uma menina criada em convento. Maria Josefa tinha apenas 16 anos e seu olhar inocente escondia o pavor de uma vida que ela não escolheu. O rei, obcecado por gerar um herdeiro, via a esposa como um dever. Ela não falava espanhol, ele não falava alemão. Quando a porta se fechou, não havia palavras, apenas medo. A jovem tentou fugir, mas ele a segurou. O que se passou naquele quarto seria apagado dos registros oficiais. Na manhã seguinte, os criados encontraram a rainha trêmula e em silêncio. O rei saiu furioso e nunca mais dividiu o leito com ela. Tentou novos casamentos, mas nenhum produziu herdeiros. Aquela noite foi o início do fim de uma linhagem. Décadas depois, estudiosos diriam que ali nasceu o último suspiro da monarquia espanhola tradicional. O poder havia se tornado um cárcere, e a dor de uma menina se transformou na metáfora perfeita de um império decadente. Essas 5 noites, tão íntimas e tão políticas, moldaram o destino de reinos inteiros. Cada uma delas mostra que o poder, quando fecha as cortinas, revela apenas pessoas, frágeis, inseguras, desesperadas por amor e reconhecimento. Os palácios podem esconder segredos, mas não apagam a natureza humana. De cada quarto escuro, nasceu um novo capítulo da história, escrito com silêncio, vergonha e ouro. Porque, no fim, a história não é feita apenas de coroações, mas de noites em que o poder tropeça no próprio orgulho. Noites em que a realeza se mostra igual a qualquer um de nós, tentando entender o peso das escolhas. E talvez seja por isso que, mesmo séculos depois, ainda olhamos para esses tronos e nos perguntamos o que realmente aconteceu quando as portas se fecharam. E se você chegou até aqui, é porque também acredita que a história vive nas sombras do poder. Qual dessas noites mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo e se inscreve no canal para continuar explorando o lado oculto dos impérios, porque o passado ainda tem muito a confessar.